Cobradores kármicos. Os cobradores kármicos são seres que muitas vezes estão agregados ao nosso campo. Por que eles se agregam ao nosso campo? Tem infinitas possibilidades, mas a principal delas é as questões que nós trouxemos como resgate com a nossa família: pai, mãe, irmãos, relacionamentos, filhos. Esses são os principais resgates de nossa existência. E tudo aquilo que nós vivenciamos com esses seres em outras existências, nós viemos resgatar nessa. E nesse resgate, e muitas vezes nós temos magias, que foram feitas e que perduraram por existências. Temos dívidas kármicas mesmo no sentido de, por exemplo, uma herança que foi retirada de forma indevida, uma partilha de bens de forma indevida. Fora esses resgates, nós temos os resgates com a própria Mãe Terra, que é pela utilização indevida dos recursos naturais. Dentro desse processo que vocês estão experienciando do curso Alquimia Elemental, nós iremos encaminhar para tratamento esses cobradores kármicos do campo de vocês. Então, assim, toda a egrégora do Alquimia Elemental estará atuando através do curso para auxiliar o movimento de vocês conforme vocês forem fazendo as quebras de contrato de alma e colocando a intenção clara e verdadeira de que vocês não querem mais manter esse contrato. Para que uma magia tenha efeito, muitas vezes é necessário contratar seres de vibração inferior para sustentar aquela energia. Então, quando movimentávamos magia de forma inconsciente para negativar o campo de outra pessoa, ferir o livre-arbítrio de outra pessoa, que isso é considerado magia negativa é tudo aquilo que fere o livre-arbítrio do outro. Então, quando movimentávamos esses tipos de magias em outras existências, e sim, nós movimentávamos, por isso estamos aqui agora, fazendo esse resgate com a Alquimia Elemental e com esse curso e todo esse processo que vocês estão experienciando, tínhamos muitas vezes que fazer acordos, contratos e associações com esses seres das trevas para que essas magias e esses contratos surtissem efeito. Diante disso, conforme nós vamos avançando no nosso processo de expansão de consciência e vamos nos libertando e libertando os seres agregados a essas situações, nós temos então também, é de nossa responsabilidade também lidar com os cobradores kármicos vinculados a isso. Então, se você teve um processo kármico com a sua mãe em outra existência, é muito provável que hoje, na relação de vocês, entre a relação de vocês, haja também alguns cobradores kármicos que estão impedindo você de realizar aquilo que você quer realizar, porque elas estão defendendo os interesses desse aspecto inconsciente de sua mãe, de outra existência, porque nem sempre a sua mãe foi sua mãe em outra existência. Ela pode ter sido o seu marido, a sua esposa, ela pode ter sido um filho, ela pode ter sido um irmão, uma irmã, no qual você teve muitas desavenças, ou até mesmo um desconhecido, um amigo próximo que não seja da energia familiar em outra existência, mas que nessa existência veio na família para fazer esse resgate. Então, nesse sentido, é que é importante vocês se atentarem muito bem às meditações e fazer tudo com muita clareza de intenção, para que esses contratos efetivamente sejam rompidos e para que esses cobradores kármicos sejam então encaminhados. Vocês terão algumas meditações guiadas que vão ser trabalhados esses aspectos. Então é importante a concentração e a completa e total atenção de colocar a sua intenção clara de que você não tem mais interesse em manter contrato com esses seres negativos. E conforme você vai se libertando dos seus processos internos, essas outras energias que estavam agregadas aos seus cobradores kármicos, eles vão sendo encaminhados para tratamento espiritual. Existem também, fora esses seres que são do astral inferior, existem também os cobradores kármicos na matéria, que justamente são essas pessoas mais próximas de você. São pessoas com quem você já teve muito desafetos em outra existência e,
por consciência de ambos, vieram nessa existência para resolver as questões pendentes. Porém, muitas vezes, na maioria das vezes, os aspectos inconscientes de vocês, tanto seu quanto da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus namorados, maridos e esposas, filhos, esses aspectos, eles atacam, né? Vivem uma guerrinha no inconsciente de vocês e dessas pessoas ligadas com esses resgates, vive-se uma guerra astral energética, e isso está no seu campo vibracional. Então, muitas vezes você não tem um processo negativo com a sua mãe, com seu pai, ou com alguém da sua família, nem nos seus relacionamentos de forma consciente hoje, mas você sente que existe ali alguma coisa impedindo a sua fluidez na vida. E esse alguma coisa, algumas vezes, são os cobradores kármicos. Por isso que no Alquimia Elemental nós também trabalhamos com esse aspecto, encaminhando, banindo e elevando a vibração desses seres, porque são responsabilidades nossas também, né? Nós tivemos aí um acordo mútuo, né, de encarnarmos da mesma família ou de termos um relacionamento para que essas coisas viessem para serem resgatadas, curadas, transmutadas e iluminadas. Porque uma pessoa que adquiriu certo grau de consciência lá no plano espiritual, ela volta com a consciência clara daquilo que ela quer resgatar, equilibrar, iluminar, para que ela se torne um ser mais, com uma vibração mais elevada e melhor diariamente. Mas, quando nós estamos no plano da matéria, nós esquecemos desses aspectos. Porém, não é porque nós esquecemos que eles não existem. Eles estão no nosso plano inconsciente ou subconsciente muitas vezes e afetam, sim, muito a nossa vida. Só para esclarecer para vocês, então, quando eu falar nas meditações de cobradores kármicos ou em alguma situação, é importante vocês saberem do que se trata. Durante a alquimia elemental, durante o trabalho de vocês com os portais, se vocês sentirem a presença ou se tornarem conscientes de cobradores kármicos no campo de vocês, seja encarnado ou desencarnado, tá? Porque mesmo quem está encarnado, o aspecto que está te cobrando, ele é inconsciente na pessoa. A pessoa também não sabe que isso está acontecendo, mas você, conforme você vai expandindo a sua consciência, adentrando a esse lado oculto seu, você vai se tornando consciente. E você não precisa falar para outra pessoa se a outra pessoa não entende esse grau, porque isso pode ocasionar um desalinhamento energético. Mas se você sabe disso, o que você vai fazer caso durante a alquimia elemental você perceba as influências desses cobradores? Você vai trabalhar no seu portal, na área de banimento, ou com o Arcanjo Miguel, aí você vai precisar sentir a energia. Mas Arcanjo Miguel trabalha muito nesses aspectos. Os Exus e Pombagiras da Umbanda também costumam trabalhar muito bem nesses aspectos. Orixá Omolu, tá? Para quem é da Umbanda, para quem conhece, Orixá Omolu também trabalha bastante nesse sentido. Pretos Velhos Quimbandeiros, né? E também podem trabalhar com o raio violeta, chama violeta da transmutação. Então, vocês podem estar utilizando dessas energias, mas se vocês perceberem que é magia, o ideal é Arcanjo Miguel ou os Exus e Pombagiras, ou essa linha da Umbanda mesmo, que vai trabalhar especificamente com esse processo de magia, ou ainda uma energia de bruxaria, que aí pode ser Hecate, por exemplo.